Olá, eu quero compartilhar uma das coisas, né, que eu tenho aprendido com Deus nesse tempo e uma das coisas que eu aprendi com Deus, que Deus tem falado comigo nesses dias. Então, eu quero compartilhar esse testemunho porque eu vejo que todas as vezes que eu compartilho algo que Deus faz, né, tem gerado fé e tem gerado confiança das pessoas no Senhor, de saber que Deus, ele faz coisas maravilhosas na nossa vida e na simplicidade da nossa vida ele age. E quando a gente compartilha, isso faz bem, isso toca pessoas, né? Então, por isso que eu quero compartilhar algo que mais ou menos 2 anos eu tava passando por um problema de saúde, né? Muitas dores no estômago. Eu comecei a perceber que eu comia algumas coisas e fazia mal. Eu não tava conseguindo comer lanche, ir no rodízio. Toda vez que comia alguma coisa diferente, né, tava me incomodando. E sempre orando, pedindo para Deus o que eu tenho, né? Mas enfim, eu orava, mas também não fazia muita coisa, né? Não ia atrás, não tava cuidando da minha saúde, não cheguei a consultar, eu simplesmente não estava bem, dava uma crise, eu orava, mas passava e ficava daquele jeito. E agora no mês de novembro, eu fiz um propósito com Deus, dia 1º de novembro, eu passei uma semana ali ruim do estômago, né, achando que eu tava com gastrite. E eu peguei e falei para Deus: Senhor, eu vou fazer um propósito contigo. Eu vou ficar o mês de novembro inteiro num propósito e eu não vou tomar chimarrão, que é uma coisa que eu amo e que realmente me faz muita falta, porque eu gosto do chimarrão, mas também o chimarrão estava me fazendo mal. E eu disse: Senhor, eu vou ficar um mês sem tomar chimarrão e eu quero que o Senhor me mostre o que eu tenho. Isso foi dia 1º de novembro. No dia 4, para amanhecer a segunda-feira, né? Eu passei muito mal, tive uma crise muito forte de dor no estômago. E essa dor no estômago não passou. Eu amanheci o dia com muita dor. E aí o Senhor falou comigo: você vai consultar, você vai no médico, você vai agora consultar. E aí eu fui obediente. No mesmo dia, na segunda-feira, né, que eu amanheci com dor, eu fui no médico. O médico já olhou para mim, já me examinou e falou: você tem pedra na vesícula e você tem que operar. E resumindo, eu fiz um jejum, um propósito com Deus no dia 1º. No dia 4, o médico me examinou e determinou o que eu tinha. E no dia 9, eu estava operada, com a vesícula cheia de pedras e estourando quase. A vesícula muito inchada, muito cheia de pedras. Então Deus me deu um livramento maravilhoso. Ele usou o médico para que eu ficasse curada. Então quero falar de 2 coisas maravilhosas que Deus fez. Uma foi o propósito, né? Que até então eu não tinha feito um propósito com Deus, eu não tinha jejuado, eu não tinha falado para Deus: Senhor, eu vou fazer um propósito e eu quero uma resposta. Então, no momento que eu comecei um propósito com Deus, de um jejum de algo, né? Não foi um jejum porque eu não fiquei sem comida, mas um propósito de algo que eu gostava muito. E naquilo ali Deus me respondeu. Então, eu aprendi com Deus que a gente tem que ser mais diligente em buscar usar as armas que a gente tem, as armas de guerra que nós temos, que o Senhor nos dá. E a segunda coisa é que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estar no movimento, né? De estar na igreja. Eu gosto de pregar, eu gosto de estar com as mulheres, de visitar, de receber as mulheres na minha casa. É algo meu estar na mesa. E nesse tempo em que eu fiquei operada, eu precisei me retirar, né? Eu precisei me retirar
de estar no culto, de receber visitas, de sair de casa, de estar com as pessoas, né? A gente ficou aqui dentro da nossa casa, eu, o pastor, né? E a Maitê, a nossa filha. Então a gente acabou ficando nós três aqui dentro de casa e eu não pude fazer as coisas que eu fazia. E até eu tava aqui orando e falando com Deus hoje, por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje, para contar isso. Por quê? Porque hoje eu tava aqui falando com Deus e dizendo, Senhor, eu te agradeço por ter feito, né? Porque o Senhor fez tudo pela minha vida, pela minha saúde, o Senhor providenciou tudo, o Senhor providenciou o médico certo, a cirurgia, a recuperação que tá sendo maravilhosa, né? Hoje fazem 20 e poucos dias e eu tô muito bem. Mas eu disse, Senhor, eu achei que em casa, que enquanto eu tava aqui parada, eu achei que eu ia fluir mais na minha vida espiritual. Olha só, eu falei para Deus, Senhor, eu podia ter orado mais, de repente eu podia ter ouvido mais a tua voz, né? Eu fiquei tanto tempo parada e eu comi, dormi, descansei, não estava no meio das minhas atividades, não estava junto com as pessoas, com as minhas amigas, com as irmãs. E aí o Senhor me levou a essa palavra, que tá lá em 1 Reis 19, 5, que diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Amém? O Senhor falou comigo. Deus falou assim para mim, você vai ler sobre Elias, né? E eu quero que você entenda que tem momento para tudo, tem tempo para tudo. Elias ganhou uma batalha enorme contra os profetas de Baal e contra Jezabel. E aqui nesse contexto, Jezabel ameaça ele de morte, então ele foge, né? Elias foge para Berseba, em Judá, e vai para o deserto, e então ele deita debaixo de um zimbro. E ali acontece algo que o Senhor falou comigo. Esse foi o teu tempo de descanso. E aí eu pensei, meu Deus, é verdade. Deus não falou comigo nesses primeiros dias, né? Hoje eu falava, Senhor, será que eu não ouvi tua voz? Será que o Senhor falou comigo? Tantas coisas, né? Que eu poderia ter ouvido, poderia ter orado mais, poderia ter feito tantas coisas nesse tempo sozinha. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração essa palavra, que assim como Elias, que era o profeta, e chegou um momento que ele precisou parar e descansar, porque ele tinha um longo caminho pela frente, o Espírito Santo falou comigo, você tem um longo caminho pela frente, você vai fazer muitas coisas ainda, e eu tomei posse disso, mas esse era o meu momento de descansar, de dormir, de me alimentar e de descansar. E esse momento chega e a gente precisa discernir essas estações. E às vezes a gente tá tão motivado, isso é maravilhoso porque é pelo reino. A gente quer pregar, a gente quer cuidar das pessoas, a gente quer fazer a obra, a gente quer visitar, mas tem momentos que a gente precisa também parar, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, cuidar também desse templo do Espírito Santo, para que a gente possa estar melhor, fortalecido para as coisas que virão. O ano está terminando e Deus permitiu que agora, né, no final do ano, eu tivesse essa parada. E eu vejo um renovar de Deus na minha vida, na minha fé, na minha vida espiritual, porque agora, de uns 2 dias para cá,
o Senhor tem começado a falar, e eu comecei a anotar e comecei já de novo gravar os vídeos, e tem sido uma bênção que Deus está falando, e o ano está terminando, e eu precisei dar essa parada justamente agora, porque eu sei que começa o ano e nós temos uma caminhada, né? Temos o caminho longo pela frente para fazer, para servir a Deus, para abençoar as pessoas. Então quero deixar esse testemunho para que você tenha esse discernimento de que tem momentos que a gente precisa parar, cuidar da saúde, né? Renovar as nossas forças. E se Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele parou, ele descansou, Deus alimentou ele, deixou ele dormir, quem dirá nós, né? Então que você possa ser abençoado, abençoada com esse testemunho e que possamos continuar firme a nossa caminhada, servindo ao Senhor e sabendo os momentos que é para a gente parar e descansar também. Deus abençoe em nome de Jesus.